Olá, pessoal! Vamos agora verificar o gabarito da prova objetiva da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É nível médio para assistente administrativo. Essa prova foi realizada em 2022. Um detalhe: serão verificadas as questões relativas à legislação. A primeira questão da parte de legislação é a questão 21. Determinado servidor estável da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, foi aprovado e nomeado em outro concurso público. Após entrar em um exercício no novo cargo, cumpriu o período de estágio probatório, mas não foi considerado aprovado. Nesse caso, o referido servidor será... Bom, ele já era servidor estável na UFRJ, só que ele prestou concurso, passou nesse segundo concurso e foi nomeado. Só que durante o estágio probatório ele não foi aprovado. Aí, o que a banca quer? Saber o que vai acontecer com o referido servidor. A. Ele será exonerado do cargo atual e demitido do cargo anterior. B. Demitido do cargo atual e reconduzido ao cargo anterior. C. Exonerado do cargo atual e reaproveitado em outro cargo. D. Demitido do cargo atual e aposentado. Ou é exonerado do cargo atual e reconduzido ao cargo anterior. Bom, aí se for parar para analisar, fica na dúvida, né, entre B ou E. Mas a diferença entre B e E é que quando é servidor, ele não é demitido, né? Ele é exonerado. O servidor, ele é exonerado. Então, a resposta é exonerado do cargo atual e reconduzido ao cargo anterior. Está expresso na lei 8.112 de 1990, no artigo 20, inciso 2º. Próxima questão, 22. Durante o estágio probatório, poderão ser concedidas licenças ao servidor, exceto quem estiver no estágio probatório, ele poderá ter licença em casos de A. Para o serviço militar. B. Por motivo de doença em pessoa da família. C. Para atividade política. D. Para desempenho de mandato classista. Ou E. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Vamos ver a resposta? D. Para desempenho de mandato classista. Se o servidor for um servidor estável, que já havia passado no estágio probatório, esse desempenho de mandato classista estaria dentre as opções. Mas só que em casos de estágio probatório, a lei, no artigo 20, de inciso 4º da Lei 8.112 de 1990, ela só permite, no artigo artigo 81, do 1 ao 4. No caso, o desempenho de mandato classista ele não entra. Então, para o estágio, quem estiver no estágio probatório, só é permitido do 1 ao 4. É que eu não estou com a lei aqui aberta, mas para desempenho de mandato classista, ele até está dentre as opções, só que no caso de estágio probatório ele não entra, ok? Depois vocês dão uma olhada lá na lei 8.112, aí primeiro abre no artigo 20, inciso 4, que ele informa
que o estágio probatório se refere do 1 ao 4, no artigo 81. Aí vocês vão entender. Vamos passar para a próxima questão? 23. Lei Federal 12.527, de 2011. Lei de Acesso à Informação. Atesta que é dever de órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências. Dado abaixo as informações mínimas que deverão constar na referida lei, assina-lhe a opção incorreta. A. Dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades. B. Registros das despesas financeiras vinculantes. C. Respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. D. Registro de pessoa de qualquer repasses ou transferências de recursos financeiros. Ou informações concernentes. Ai, gente, esqueci de colocar o O aqui, mas é concernentes a procedimentos licitatórios. Essa questão, gente, ela foi anulada. Anulada. Por quê? A banca, depois dos recursos, ela concedeu todas as questões corretas. Como corretas. Por quê? Porque a resposta seria a letra B. Mas, se verificar lá no artigo 8, inciso 1º, da Lei 12.527 de 2011, pode verificar que existe despesas, registro de despesas. Só que não está escrito registro das despesas financeiras vinculantes. Só que provável que alguém tenha entrado em recurso e disse, é a mesma coisa. E a banca considerou também, né, que registro de despesas, registro de despesas financeiras vinculantes. Então, essa prova foi anulada por considerar que todas as opções estariam corretas. Vamos passando para a próxima questão. 24. No que se refere ao Decreto 7.724, de 2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que a autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. B. Informação sigilosa é aquela submetida definitivamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. C. Dados processados são aqueles submetidos à operação ou tratamento apenas por meio de processamento eletrônico sem o emprego de tecnologia da informação. D. Primariedade é a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, com ou sem modificações. Ou informação pessoal é aquela relacionada à pessoa física ou jurídica, identificada ou identificável, relativa à entidade, à intimidade, vida privada, honra e imagem.
Bom, a resposta é A. Autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Você pode verificar lá no artigo 3, inciso 8. Inciso não, número 8. Ok? Vamos passar para a próxima. Questão 25. De acordo com a Lei Federal 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racional ou étnica, convicção religiosa, opcional política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religiosa, filosófico ou político ou referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 3. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados. Dessa forma, considerando as descrições acima, assina-lhe a alternativa correta. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é privado deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização? B. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Bom, já adiantando, a resposta é a letra B. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Se encontra no artigo 12, inciso 2º. Bom, sabemos que a letra C, D e E estão incorretas. Vou passar logo para a próxima opção. 26. O Código de Ética do Servidor Público Federal, aprovado pelo Decreto Federal de 1171 de 94, esclarece que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Nesse contexto, é correto afirmar que a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não deverão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. B. A moralidade da administração pública, se limitada à distinção entre o bem e o mal, podendo, no entanto, ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. C. Nem toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, pois nem sempre conduz à desordem nas relações humanas. D. Toda pessoa tem direito à verdade, mas o servidor pode omiti-la desde que seja contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Ou o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade,
o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. A resposta à letra E, gente. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade e do êxito desse trabalho, pode ser considerado como seu maior patrimônio. Ponto. Questão 27. Decreto Federal 9.758 de 2019 dispõe sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agente público da Administração Pública Federal, considerando a que se aplica o que determina o decreto citado. Marque a resposta incorreta. Deixa eu beber uma água aqui. Letra A. Aos ocupantes de cargo em comissão e de função de confiança. B. Ao pessoal temporário. C. Às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, exceto aos ministros de Estado. D. Aos empregados públicos. Ou E. Aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo. Vamos ver a resposta? Resposta C. As autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, exceto ao ministro de Estado. Bom, gente, a resposta aqui, a única coisa que está errada nessa resposta, incorreta, né, é o exceto, porque ele está no artigo 1º, inciso 2º, número 8. Ele, na verdade, inclui aos ministros de Estado. É o que consta lá no decreto. Ele, na verdade, inclui. Então, a única coisa que se encontra errado é o exceto. Ok? Passando para o próximo. Número 28. A Lei Federal 8.666 de 1993 institui normas para licitações e contratos da administração pública, considerando a referida lei, assina-lhe a opção correta. Lembrando que essa lei, ela será revogada, porque tem uma nova lei agora, eu não me recordo no momento, mas deixa eu ver se eu vejo ela por aqui, rapidinho. Ela será revogada, não sei se é a palavra. Em 2023, né? Deixa eu ver aqui rapidinho, se eu encontro. Não anotei aqui, mas é isso. Mas por enquanto essa lei está válida. Vamos lá. Vou começar a ler de novo ela. A Lei Federal de 8.666 de 93 institui normas para licitações e contratos da administração pública, considerando a referida lei, assina-lhe a opção correta. A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado a referidas
microempresas e empresas de pequeno porte na forma de lei. B. A licitação será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público alguns atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. C. A execução das obras e dos serviços deve programar-se, ainda que parcialmente ou em previsão de seus custos atual e final, considerando os prazos de sua execução. D. Os contratos para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão, em qualquer caso, ser celebrados mediante a realização de concurso, sem estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Resposta A, que se encontra lá no artigo 3, inciso 14. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma de lei. Vamos para a próxima questão 29, penúltima questão de legislação. De acordo com a Lei Federal 9.784 de 1999, que se refere aos processos administrativos da Administração Pública Federal, está correto afirmar que a. As intimações serão nulas quando feitas sem subservância das prescrições legais e o comparecimento do administrado não supre sua falta ou irregularidade. B. A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação. C. Ainda que tenha interesse direto ou indireto na matéria, o servidor ou autoridade não está impedido de atuar em processo administrativo. D. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Antes da tomada de decisão, o juízo da autoridade, diante da relevância da questão, não poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Resposta D. De acordo com o artigo 42, inciso 1º, se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Vamos para a última questão, 30. Além do vencimento, as indenizações, as gratificações e os adicionais são vantagens que podem ser concedidas aos servidores. Eita, errei aqui, hein, gente. Servidores públicos e que estão previstos na Lei Federal 8.112, de 1990. Considerando essas vantagens, marque a opção correta. A. O servidor que receber diárias e não se afastar da sede fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 10 dias. B. Será concedida a ajuda de custo àquela que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. C. Será concedida
ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo, ou D, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento em qualquer caso e condições nos períodos laborais. É esse aqui, quaisquer. Quaisquer. Faltou um S aqui no meio. Depois que a gente percebe. A letra E, B. Será concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio, conforme artigo 53. Bom, pessoal, termina por aqui. Se vocês gostaram, dá um joinha, comente, comente sobre tudo. Se ficou alguma dúvida, se eu fui bem, se ajudou, se não ajudou, se consegui passar a informação, porque eu faço não só por mim, mas para todos nós que estamos estudando. Ok? Obrigada por tudo aí e tchau.